Boa tarde, confere comigo para ver se está escrito. Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que havemos de beber?" E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Sexta-feira eu fui aqui na clínica da família e Deus me deu essa palavra em determinado momento. Eu fiquei com sede, peguei um copo d'água para beber em um filtro, só que alguém me disse que ali não havia água, que era para eu ir até o outro. E eu dei a volta para ir até o outro bebedouro. E quando eu acabei de beber água, veio um rapaz e ele estava com uma muleta e eu me ofereci para encher a garrafinha dele. Na garrafinha dele tinha água e ele conversando com o outro rapaz, no caso seria complementar, né? Completar. E ele conversando com outro rapaz, eu comecei a entornar aquela água. Foi quando ele viu e quando ele... Não! E eu dei a água para ele tomou a garrafa da minha mão e eu falei: "Meu Deus, teu remédio estava aí? Tinha remédio aí, alguma coisa?" E ele não, aí ele olhando assim com a garrafa levantada, 2 dedinhos que tinha sobrado, um pinguinho mesmo. Ele falou: "A água era da igreja." E eu virei para ele e falei: "Ah, era da igreja? Então vou quebrar teu galho." E aí ele perguntou: "Você é obreira da casa do Senhor?" Eu falei: "Sou." E eu disse para ele quem eu era e eu peguei, enchi a garrafa e fui orar. Só que quando eu toquei na garrafa, eu olhei para ele e falei assim: "Não adianta eu orar essa água, você beber e não obedecer." E ele falou: "Não, eu sou da igreja, eu sou evangélico, não sei o que." Eu falei: "Então tá, então eu vou orar." E eu comecei a orar, só que quando eu comecei a orar, Deus tomou minha boca e me deu as águas de Mara, que, como eu li aqui para você, são águas que eram amargas, águas que não davam para beber. Mas Moisés, homem de Deus, pega um lenho, um pedaço de madeira e ele joga na água. E ao jogar na água, essas águas ficam doces. E à noite eu fui ver o meu amigo Gabriel, lá em Santíssimo, que encontrei ele no Monte do Viegas. Ele ia pregar, me fez o convite. E como ele é jovem, está começando agora, eu quis dar meu apoio. E eu fui. Só que lá quando cheguei, apesar de não ser conhecida, eu acabei ganhando oportunidade. E essa foi a palavra que Deus me deu na sexta-feira, eu trouxe lá. Outrora nós éramos como as águas de Mara, amargas. Mas não adianta eu orar, eu beber, não adianta eu fazer muitas coisas e não obedecer. A fé ele vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que Deus quer? Que nós venhamos a obedecer. Não adianta eu ouvir a palavra de Deus e falar: "Ah, não, fazer isso não, ah, não, desse jeito não." Nós não vamos ser curados. Para ser curados eu preciso obedecer. Outrora nós éramos como águas amargas, como filtros que não vazios, sem água para dar para outras pessoas, para matar a sede dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos cônjuges, da nossa família, de vizinhos. Já éramos como filtros sem água, ou como as águas de Mara, amargas, não saciávamos a sede de alguém. Mas quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, o lenho, a madeira, é a morte na cruz. Quando Jesus foi crucificado na cruz e aquele sangue desceu, eu aceito Jesus como Salvador, eu recebo aquele sangue sobre a minha vida, eu sou curada. Agora eu deixo de ser amarga e eu passo a ser doce para saciar a sede de outras pessoas. Que possamos entender isso.
É necessário aceitar Jesus como único, porque só existe um Deus. Ele mesmo fala lá em Isaías, há outro Deus, olha o que Deus fala lá em Isaías, há outro Deus, não há outra rocha que eu conheça. Isso é o próprio Deus falando dele mesmo. Não há outra rocha que eu conheça. Eu não, olha o que Deus fala lá no livro de Isaías. Eu não reconheço outro Deus além de mim. Só Ele é o Todo-Poderoso, só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. E só Jesus tem a chave da casa dele, que é o céu. Então, quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, eu me torno manancial de vida. Eu me torno cano por onde a água, que é Jesus Cristo, passa para saciar outras vidas, além da minha vida, a de outras também. Que você possa hoje estar aceitando Jesus, e se já aceitou, que obedecer seja uma tatuagem no seu coração. Beijo na alma. Fui.